Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Acabei de publicar para vocês aqui um vídeo, onde eu coloquei no título sobre de quem é a culpa da decadência da sociedade e deixei bem claro para vocês que a culpa não é da massa pobre, a culpa na verdade é da elite que concentra os recursos, todos eles. E o vídeo ficou até curto, resumido. Tem muita gente que gosta desse modelo de vídeo assim. Mas eu fico sempre na dúvida, galera, se realmente eu fui compreendido no vídeo. Se eu fui bem entendido por vocês. Porque às vezes eu fico com aquela impressão de que na verdade eu fui recebido e obedecido. Porque se você não explicar direito, inclusive o contexto, para melhorar a sua condição de interpretação, eu acho que às vezes a galera tem preguiça de pensar ou não tem ainda essa tolerância com pensamentos diferentes para absorver e transformar aquilo em algo original seu e acaba contaminando inclusive suas opiniões, suas conclusões. Então às vezes eu concentro muita informação em um único vídeo porque pra mim, cara, na boa, faz tudo parte de uma coisa só. Então é tudo meio complexo, é tudo meio envolvido, é tudo meio embolado, enrolado uma coisa na outra. E eu acabo querendo explicar tudo sobre tudo, Então cada conteúdo meu às vezes fica bem extenso. Inclusive essa resenha de introdução aqui, às vezes é desnecessária, mas até facilita para você ficar um pouco mais à vontade pro conteúdo que vem a seguir. Você viu um conteúdo resumido anterior, e agora eu vou fazer um conteúdo que eu sei que vai ficar mais complexo, Porque não tem como ser diferente disso. E você me diz se alguma informação que está ali está errada, ou está fora de contexto, ou está exagerada no conteúdo e acabou estendendo demais o vídeo e você não gostou. Se liga no que eu vou falar aqui sobre religião, sobre sabotagem de cultura e educação, sobre esse projeto do governo brasileiro de perdoar dívida de R$ 1 bilhão de um bando de vagabundo que lida com igreja, uma quadrilha que fica extorquindo a população, e eles querem o perdão de R$ 1 bilhão dentro desse cenário brasileiro de colapso financeiro, onde o presidente está aí tentando baixar o valor do auxílio emergencial. Na verdade ele nem queria pagar auxílio nenhum, a galera está sem emprego, a galera está sem condições de sobreviver de maneira digna, o preço das coisas explodindo por causa de manobras financeiras desse governo, onde o preço do dólar alto é bom, favorece as exportações, e aí não abastece o mercado interno, porque não é interessante para o empresário. Então os nossos recursos são vendidos para fora para enriquecer esses empresários e aumentar ainda mais o poder deles, e a galera aqui de baixo fica sem comer nem arroz. Não está conseguindo comprar ovo, não consegue comprar arroz, e isso porque na promessa de governo tinha muita gente acreditando que ia comprar arma, que ia comprar mansão, que ia virar os Estados Unidos aqui no Brasil. Agora a galera não está conseguindo comprar arroz. Então é bem complicado, gera uma série de críticas, até revoltantes, de uma indignação, e eu espero que seja coletiva, não individual minha, mas eu espero que todo mundo fique indignado com esse projeto dos canalhas, de perdoar R$ 1 bilhão de dívida de igreja. Sendo que tem tanta coisa que é prioritária para o interesse popular aqui, que precisa de recursos, inclusive financeiros, e o governo vem e diz que não tem. Então, galera, é o seguinte, eu havia me preparado um tempo atrás para fazer um conteúdo, inclusive separado mesmo, sobre dois temas distintos, mas que são interligados. Um era sobre a cobrança de impostos sobre a indústria do livro aqui no Brasil, e um outro também explicando as manobras para garantir a aceitação popular, para acabar com o fim de um benefício, que é aquela questão da meia entrada. São dois conteúdos diferentes, que tem todo um contexto diferente para a gente abordar aqui, que eu já estava me preparando para publicar para vocês. Mas resumidamente quer dizer que isso faz parte de um programa de governo, é uma política desse governo hoje no poder de sabotagem e destruição da educação e da cultura. Por quê? Porque se você tiver um povo burro, um povo que não é intelectual o suficiente para ter autonomia de vontade, um povo sem cultura, inclusive para reagir, fica bem mais fácil comandar essa galera aí. Essa é a ideia.
É só você observar o que esse governo fez com o Ministério da Educação, com o Ministério da Cultura, que hoje nem existe mais, virou uma secretaria. Né? Tem que transformar essa galera em gente burra, né? E sem condição nenhuma de reação. Então tem que sabotar a educação e cultura. Isso é básico para qualquer governo autoritário e que precisa, né, mandar esse povo, né, comandar esse povo em situações, em um cenário absurdo. Eventualmente ia gerar uma revolta popular, mas se essa galera for burra, submissa, bovina, isso não vai acontecer. E para garantir isso, a ideia deles é sabotar a educação e cultura. Então o governo ele vai além disso. Veja só, eu ia abordar esses dois conteúdos em separado, porque são duas propostas desse governo, mas em conjunto a essa ação de sabotagem da educação e cultura, eles vêm com outro ataque. Nesse caso, né, esse perdão de dívida de igrejas é uma ideia de fortalecer o poder, né, dessas fábricas de zumbis submissos, onde essas religiões são usadas para alienar, doutrinar e escravizar a mente da galera. Como eu disse, é uma máquina de fabricar zumbi, né, daquele bem submisso, daquele bem controlável. Isso se chama religião. Então, enquanto eles querem, de um lado, sabotar a educação e cultura, do outro eles querem fortalecer a doutrinação, a zumbificação da massa. O controle coletivo com uma instituição chamada religião, por exemplo. Galera, deixa eu explicar para vocês antes. Eu não sou contra religião em si. Inclusive, eu tenho até uma certa devoção, né, por Nossa Senhora, e talvez em outro conteúdo eu explique isso para vocês, na questão mais do sobrenatural e espiritual, que eu estou devendo para vocês. E pessoalmente, né, eu reconheço que religião ela pode ser usada de maneira positiva para a massa. Principalmente se você for aplicar a questão de uma orientação espiritual, né, para que essa galera não fique perdida, não fique vazia, como é o que acontece hoje. Onde a programação deixa um vácuo de conteúdo, tem gente que se aproveita. Então, se você tiver uma religião boa, pelo menos para guiar essa galera, libertar a mente dela e colocar essa galera num rumo, né, positivo, melhor para a sociedade, né, com princípios e valores decentes, né, como aqueles que são pregados pela Bíblia, né, seria interessante para o povo, para a massa, já que ela não tem autonomia de pensamento nem de vontade. E o sistema já criou isso. Mas, cara, presta bem atenção aqui. Ó. Você querer cobrar impostos sobre livros ou retirar um benefício da meia entrada, por exemplo, e ao mesmo tempo querer perdoar dívida de quadrilha de líder religioso que deu golpe na fiscalização financeira do país, né, e agora quer se livrar das multas, quer se livrar, né, dos processos, é absurdo, né, cara? Não tem como você não falar das duas coisas em conjunto. Não tem como você se omitir a isso. Eu podia até resumir o vídeo praticamente só com algumas críticas, né, fazer uma revelação sobre as manobras financeiras a respeito disso, né, e parar por aqui mesmo e o vídeo ficar até aceitável para algumas pessoas, mais curto. Mas, cara, eu preciso, né, ter um contexto maior. Porque você precisa de um contexto maior. Você tem que entender como funciona todo esse processo aí, cara. É o seguinte, as religiões, elas têm, aqui no Brasil pelo menos, e acredito que em outras nações também, elas têm imunidade constitucional de impostos. Elas não têm isenção de imposto, é diferente. As igrejas têm garantido em Constituição imunidade de impostos. Porque se você aplicar algo como isenção de impostos, é algo, digamos que muito frágil, pode ser revertido a qualquer momento, né, com alguma manobra do Congresso ou pelo interesse popular. Agora, se isso está lá dentro da Constituição, é bem mais complicado de você submeter isso a uma mudança, a algum tipo de alteração, ou acabar com essa coisa que eu acho absurda. Então, tá lá, as religiões têm imunidade de impostos. Além disso, né, na questão dos municípios e estados, eles também têm aquele interesse, né, de conquistar a lealdade dessas fábricas de zumbi, e eles acabam isentando, muitas vezes, né, os religiosos que lideram essas igrejas de alguns impostos locais. Então é uma farra. Funciona como se fossem grandes multinacionais ou grandes empresas que querem se instalar em um determinado município, em um determinado estado, e aí vem o governante local, né, e dá um monte de incentivos fiscais, como isenção de impostos, por exemplo, para que aquela igreja se instale ali. É assim que funciona. Em contrapartida, a igreja vai apoiar, né, digamos que conduzindo o gado, né, a se submeter às vontades do governante.
O governo ajuda e beneficia igrejas, né, e elas retribuem, né, conduzindo o gado de acordo com o interesse deles. Eles programam o apoio, né, seja dentro de um processo democrático, né, conquistando votos para um determinado político, ou então eles acabam programando, né, os seus zumbis ali fiéis, né, a ter uma certa tolerância que gera apoio popular para legitimar qualquer ação absurda do governo. O pastor ou o padre chegar na galera, ó, votem nesse político, e os caras votam e elegem um governante. Da mesma forma, eles também chegam na galera e falam, ó, vocês não podem reclamar, vocês têm que tolerar, vocês têm que, né, reagir a isso, fazer aquilo, né, e a galera, a massa de fiéis faz. E muitas vezes é de acordo com o interesse dos governantes também. Então, quando tem o apoio popular, né, da igreja em torno de um projeto, por mais absurdo que seja, né, de um religioso no poder, ou um político ligado à religião, ou um político que contratou a religião em seu benefício, né, isso acaba legitimando as ações dele, porque tem um suposto apoio popular que foi conquistado pela doutrinação da igreja. Olha que coisa muito louca essa relação entre religião e essas igrejas doutrinadoras e política e poder, cara. É tudo junto e misturado. Sempre tem essa questão do interesse. E essa relação, né, um tanto promíscua, como você já vai vendo por aí, ela vem lá da origem do sistema, tá? Não é de agora, não foi uma coisa conquistada, pensada recentemente. Isso já tem, sei lá, séculos, décadas. Desde que se originou o atual sistema, no modelo que a gente tem hoje, né, e a ideia era controlar tudo, inclusive a massa, que eu acho que é o principal, é o primordial para eles, né, a igreja já estava envolvida. Eu estou falando da religião mais tradicional, né, no momento hoje, que acabou, digamos que, submetendo as outras religiões, né, ao seu poder, pelo menos durante um bom espaço de tempo da humanidade. Eu estou falando da Igreja Católica. A Igreja Católica tem o seu poder hoje voltado quase que totalmente para a constituição financeira, tá? Ela tem muito poder financeiro. Tem poder sobre a massa, tem poder sobre a opinião, né, dos fiéis, sim, mas isso é convertido muitas vezes em questão financeira. Então lá no passado ela era muito mais poderosa na questão financeira ainda do que qualquer outra religião. Ela tinha uma ideia de arrecadar, né, os bens, arrecadar dízimo, contribuição, né, da massa de fiéis e fortalecer, né, o esquema deles, o sistema deles. Então hoje, a base do poder da Igreja Católica é na questão financeira que ela conquistou lá atrás. Tá? Então, a arrecadação sempre foi, né, direcionada para o Banco do Vaticano, lá em Roma. E a partir dali eles lavam o dinheiro e reinvestem no sistema para aumentar ainda mais o seu poder. É o dinheiro uma vez limpo, né, porque a arrecadação não é fiscalizada, eu acho que em lugar nenhum do mundo, é aquela contribuição que o fiel dá, né, aquele dízimo, aquilo ninguém faz conta de onde veio e para onde vai. No modelo católico, vai lá para o Vaticano, né, tem um banco do Vaticano, tem uma máfia financeira controlada pelo Vaticano, esse dinheiro é limpo e reinvestido para garantir ainda mais o poder da Igreja Católica. E a Igreja Católica ela investe em tudo. Tá? Se você não tem essa ciência, passa a ter agora. A Igreja Católica investe no mercado financeiro, principalmente especulativo, na questão de ações, investe no mercado, né, de empresas de diversas áreas, né, seja do entretenimento barato, do entretenimento virtual, seja na questão da imprensa, né, é um bom investimento, né, controlar a massa, justamente, né, de acordo com os princípios da igreja. Então, eles investem muito na imprensa também, né, questão de controlar a informação, controlar a opinião do gado. Eles investem até no mercado, né, da guerra, né, no mercado de empresas, de recursos. A Igreja Católica investe em tudo que você imagina, cara. Então ela faz parte de tudo. Você tem que entender, galera, que ninguém fiscaliza a Igreja Católica, o Banco do Vaticano, onde concentram todos os recursos deles. Ninguém fiscaliza, né, a máfia financeira dos católicos. Na verdade, eles fazem parte do sistema. Eles não se submetem ao sistema. Além de não serem fiscalizados, são eles que fiscalizam os outros. Então é complicado você mexer, né, com uma instituição que faz parte do sistema nesse nível, nessa esfera de poder. Dentro da hierarquia dos grupos que controlam o mundo, a Igreja Católica tem um banco, né, lá na mesa, lá onde estão lá os principais líderes do mundo. Né? Então tem os maçons, tem os Illuminati,
né? Aí você tem lá o Majestic 12, você tem lá os militares, você tem lá o Deep State, né? E eles se misturam em outros grupos e subgrupos, e tem lá a cadeira da Igreja Católica, garantida lá. Tem grande poder de influência dentro das decisões que mudam o mundo, a Igreja Católica. Já essas igrejas evangélicas, né, que a gente tem aqui, né, contato hoje na nossa sociedade, elas são relativamente mais recentes que o modelo católico. Eu estou falando de igrejas evangélicas dentro desse modelo de extorsão financeira e lavagem cerebral. E a partir daí, tudo que eles conseguem dinheiro é convertido em poder para eles. Né? Esse modelo de igreja evangélica só foi possível por causa de alguns, né, revoltados dentro da própria Igreja Católica, da própria religião católica, que se rebelaram contra o sistema da Igreja Católica, né, e tentaram fazer algo diferente, né, com princípios e valores, né, bem respeitáveis desde o início lá. João Hus, Martim Lutero, né, mas depois tudo isso foi, né, contaminado, né, externamente, foram corrompidos os seus interesses, e hoje você tem como líderes um bando de golpistas safados, né, Edir Macedo, Malafaia, aí tem o Valdomiro Santiago, tem o R.R. Soares, é uma verdadeira quadrilha, tá? Todos eles ali em conjunto, né, lavando dinheiro no sistema financeiro da igreja evangélica. Porque é basicamente isso que eles fazem, lavar dinheiro. Principalmente, né, porque eles têm também uma liberdade de fiscalização, onde a arrecadação feita através dos fiéis, né, é convertida para a igreja, e a partir dali ninguém fiscaliza mais nada desse dinheiro. Ninguém sabe quanto entra, quanto sai, para onde vai o dinheiro arrecadado dos fiéis. Então não tem, né, controle nenhum sobre isso. Certo? E esse dinheiro é reinvestido no sistema de outras formas. Você vai perceber que a igreja evangélica hoje ela aumentou consideravelmente o seu poder, principalmente usando o poder de influência sobre a massa. Então isso é convertido em vantagem financeira, porque eles arrecadam cada vez mais, né, tiram, extorquem os seus fiéis cada vez mais. Esse dinheiro vai para a igreja e eles podem investir livremente no que quiserem, porque eles não têm que prestar conta de nada. Não tem controle fiscal sobre nada, na questão da arrecadação, dízimo, doações. Ninguém faz nada a respeito disso. Então eles pegam esse dinheiro e vão investir, por exemplo, em redes de TV e rádio, para potencializar ainda mais o seu poder de doutrinação e escravização mental, né, dos seus fiéis. Investem agora muito, né, em questão política, tem laços envolvidos com maçonaria e outros grupos, outras facções, né, que fazem parte do poder, que fazem parte do sistema. É assim, cara, se você tiver dinheiro, você entra no sistema. E quanto mais dinheiro você tem, mais importante e influente você é dentro do sistema. E hoje a igreja evangélica, né, tem essa capacidade aí de pertencer ao sistema, de participar. Não tão, né, num nível de hierarquia alto, né, como a igreja católica, mas já estão chegando lá, cara. Principalmente porque estão investindo pesado, né, para ter um retorno e aumentar o seu poder de influência, o que vai consideravelmente favorecê-los dentro do sistema. Então na Constituição, caramba, onde eu estou já, mano? Estou viajando aqui. Então voltando aqui um pouco, né, para a nossa atualidade, né, a Constituição Brasileira de 88, né, os envolvidos, né, na edição da Constituição tiveram o cuidado, e aí você sabe o porquê, há uma questão de interesses, né, na Constituição de 88 eles tiveram o cuidado de não mexer com os interesses de Roma, né, da Igreja Católica. Mas, para aparentar, ao menos, né, ter uma simulação de imparcialidade, de justiça de tratamento, né, ou, né, observar aquele princípio do Estado laico, né, eles permitiram que essa isenção de impostos, né, não ficasse restrita só à Igreja Católica. Foi ampliada para qualquer religião. Mas a ideia era favorecer a Igreja Católica. Hoje, acaba favorecendo também outras religiões que vivem nesse esquema financeiro, como a Igreja Evangélica. Entendeu como é que chegou a esse ponto, né? Onde eles introduziram isso? Justamente porque tem aquele interesse dos governantes em ter o apoio dessas religiões, principalmente no processo democrático e principalmente dentro das suas ações como governantes ali, nas suas manobras. Eles precisam do apoio popular. E esse apoio popular pode ser garantido através da influência da religião sobre a opinião das pessoas. Olha só o quanto o negócio é envolvido e o quanto é complexo. Desenhei bem para vocês até aqui? Viu como não dá para resumir isso em poucas palavras? Né? Então, surgiu agora, recentemente, nesses últimos dias, né, essa proposta, feita lá pelo Congresso de Canalhas do Brasil,
né, de perdão de dívida de R$ 1 bilhão dessas igrejas. E aí eu volto a perguntar para vocês, diante do que eu expliquei, eu não havia dito, afirmado agora, né, que eles são imunes a impostos? Bom, essa imunidade se estende unicamente até o patrimônio da igreja. Quanto ao patrimônio pessoal dos líderes religiosos, não existe imunidade. O que ocorre, galera, é que os caras que lideram essas religiões são um bando de golpistas, aproveitadores, canalhas, pilantras. Então eles fazem várias manobras financeiras, misturando, né, ou disfarçando o patrimônio pessoal deles com o patrimônio material da religião, da igreja. E isso dificulta a fiscalização, né? Acaba reduzindo o valor de impostos que eles devem, né, ao governo, ao Estado, ao povo. Certo? O que ocorre ali é o seguinte, muitas vezes essas manobras financeiras, né, são ilegais, claramente são ilegais. E às vezes elas são flagradas pelo sistema de fiscalização, pela Receita Federal ou outro órgão qualquer. Uma vez flagrado, né, essa manobra, esse golpe que eles tentaram dar, né, eles são, né, levados a um processo, consideravelmente, na maioria das vezes, eles são condenados, e aí gera uma multa. Essa multa se transforma em dívida, porque ninguém paga essas multas. Aí chega a esse valor de R$ 1 bilhão em multas, em dívida que esses caras têm. Perceba que existe a imunidade protegida lá da religião quanto à questão de impostos, e mesmo assim esses caras conseguiram, né, juntar R$ 1 bilhão de dívidas por multas, por manobras, por golpes financeiros que eles tiveram, né, a capacidade de dar usando a religião. Eu vou me irritando conforme eu vou falando, sabia? O projeto desses caras aí, né, já foi aprovado no Congresso, né, foi lá para sanção ou veto do presidente, correto? Vai além do perdão dessa dívida de R$ 1 bilhão. O que eles querem é perdoar o R$ 1 bilhão que eles já devem e isentar daqui para frente a religião de vários outros impostos, inclusive dessas questões de manobras financeiras, golpistas, que eles fazem aí. É tudo crime financeiro que esses caras fazem. Então eles já estão se antecipando. Se é pra zoar, vamos zoar de verdade, vamos zoar geral logo. Vamos perdoar a dívida de R$ 1 bilhão que tem pra trás, né, para não gerar cobrança depois da opinião pública e tal, ou serem considerados como criminosos, e ainda por cima vamos isentar, para não correr o risco de surgir uma nova dívida daqui para frente. Então vamos isentar essas manobras financeiras, esses crimes financeiros, de qualquer tipo de imposto, e eles ficam protegidos, vão se blindar daqui para frente. Esse é o projeto dos caras, que foi aprovado lá no Congresso. Inclusive, esse projeto safado aí foi aprovado, né, com grande apoio dos parlamentares, e entre eles você tem lá até gente do PCdoB, o partido de esquerda, né, que fala sempre de progresso, né, que é contra, né, essa questão da religião, se envolver com política, e o PCdoB, que muita gente fica considerando como o Partido Comunista do Brasil, que de comunista eu acho que não tem nada, é só um partido que orbita ali o interesse do PT, né? O PCdoB, a maioria da sua bancada ali, votou a favor desse perdão de dívidas dessas igrejas, cara. Olha que absurdo, onde está a esquerda brasileira hoje, cara? A esquerda não tem que se envolver com religião. A esquerda não tem que se envolver com interesses pessoais. Pelo menos essa é a origem, esse é o princípio. Mas nesse caso eles preservaram interesses pessoais em detrimento do interesse coletivo, do interesse popular. Porque não é do interesse do povo perdoar a dívida de safado, de criminoso que trabalha com religião. Mas é interesse, né, de vários parlamentares, inclusive gente da esquerda, de perdoar porque eles precisam do apoio, né, daquele voto do fiel para garantir a cadeira deles lá. Então fizeram lá uma manobra, né, todo mundo votou a favor, a grande maioria votou a favor, né, desse golpe, né, e dessa isenção, desse perdão de dívidas, inclusive gente da esquerda, que não tem nada de esquerda, né, nessa ação aí, e foi lá para a mesa do presidente Bolsonaro. Gerou uma grande repercussão, né, dentro da opinião pública, quando isso foi divulgado como deveria. Isso, por sua vez, gerou uma grande repercussão negativa dentro da opinião pública, inclusive queimou muito a imagem do PCdoB, que fica sempre se colocando em oposição à direita, oposição à bancada evangélica, oposição ao atual governo, mas na hora que precisou mesmo, que apertou eles, votaram do mesmo jeito que o governo. Né? Votaram juntinho com o interesse do governo. É o mesmo esquema, doutrinação, alienação, eles precisam do apoio desses votos. Então não vamos fazer, né, frente a isso, não vamos prejudicar os nossos padres e pastores que estão do nosso lado, porque é onde está o nosso voto garantido ali.
Todo mundo lá esperando para ver o que o Bolsonaro vai fazer. O que o Bolsonaro vai fazer? Bom, o Bolsonaro está pressionado. Né? De um lado, ele tem, né, uma espécie de submissão ao interesse dessa classe evangélica. Né? Porque tem lá os princípios da ideologia da direita, conservadores, princípios cristãos, aquela baboseira, aquele blá 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 todo, aquele mimimi todo. Né? Mas isso serve para ter um apoio, porque se Deus está do lado deles, você não pode estar contra eles, porque senão você está contra Deus. Então é interessante ter a religião ao lado deles lá. Então é isso, o Bolsonaro ele tem, né, essa submissão aos interesses evangélicos. Mas por outro lado, se já gerou, né, repercussão negativa para o Congresso, imagina para o Bolsonaro, se ele, por exemplo, aprovar um projeto como esse. Aí entra uma outra manobra, né? É tudo sacanagem desde o início, percebeu? Aí entra outra manobra. O Bolsonaro, provavelmente, ele vai, né, vetar esse projeto. E aí ele fica bem com a opinião pública. Ele vem pro público falando que jamais vai inventar lá as igrejas e não sei o quê. Mas, dentro dos bastidores, está tudo combinadinho. Ele é um veto combinado. Porque ele sabe que o veto dele pode ser derrubado pelo mesmo Congresso que aprovou o projeto. Então a palavra do Bolsonaro, né, só serviria se fosse a favor. Se for contra, eles passam por cima e aprovam do mesmo jeito. Então para o Bolsonaro é interessante, inclusive, vetar o projeto nesse momento para garantir, né, a alienação da massa ali, a ilusão de que ele está contra o projeto, mas nos bastidores está todo mundo combinado, né, de que eles vão derrubar o veto do presidente. E aí a coisa rola. Tá vendo como não dá para falar pouco? Tá vendo como você não consegue desenrolar uma ideia saudável, descontraída? No final você tá revoltado, com nojo, indignado. E eu não falei nenhuma groselha aqui para vocês, cara. Não falei nenhuma bobagem. Pelo menos eu acho assim. Dá para aproveitar tudo que eu falei ou tem alguma coisa que você acha que não precisava ser dito nesse conteúdo? Ou será que construiu um contexto bem rico para você chegar à sua própria opinião? Ao invés de só me receber, só me obedecer, você me entendeu, você me compreendeu. Valeu.